Bom dia, shalom, a paz, glória a Deus. Penúltimo dia do nosso desafio. Louvado seja o Senhor, porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem mantido os nossos pés firmes na rocha. Oh, glória, aleluias. Está acabando, está acabando, está acabando. Aleluia. Bom dia, Débora. Bom dia, Karina. Bom dia, Lê. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Aleluias. Quem aqui achou que não ia conseguir? Quem achou que não ia dar conta? Quem achou que ia desistir no meio do caminho? Falou assim, vou parar no meio do caminho. Não consigo, é muito difícil, mas permaneceu firme até o fim. Pode crer, minha irmã, que você provou para Deus que você é confiável. Você provou para Deus que Ele pode confiar em você. Que você é uma pessoa que começa e que termina. Eu achei de verdade que não conseguiria. Eu achei que não ia conseguir. Eu nem acredito que consegui, glória. Aleluia. Primeira vez que eu consegui. Eita, que vitória. Vamos orar, Senhor. Nós entregamos a Ti esse encontro. Pai, move as águas no nosso meio. Senhor, faz como Tu queres. Que a minha boca seja um canal limpo da manifestação do Teu reino aqui nessa terra. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito. Pai, leva para cada mulher que está aqui, cada mulher que vai assistir esse encontro depois, aquilo que o Senhor quer levar. Toca, Senhor, no coração de cada uma. Toca na mente de cada uma. Senhor, todo espírito de resistência, toda corrente, toda amarradura seja desfeita agora em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a mente delas sendo abertas para que elas possam receber do Teu reino, receber de Ti, Senhor, porque eu não tenho nada a oferecer, mas o Senhor tem muito. Pai, em nome de Jesus, desce com o Teu fogo, desce com a manifestação do Teu Espírito. Senhor, nós queremos ver a manifestação do Teu Espírito, nós queremos ver o Teu poder, nós queremos ver sinais e maravilhas, nós queremos experimentar de águas profundas. Nos leva a águas profundas no Teu Espírito, Senhor. Nós renunciamos o raso, nós renunciamos a mediocridade, nós renunciamos a miséria, o pouco. Nós queremos mais de Ti, Senhor, mais de Ti. Fala conosco essa noite. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Ai, Senhor, que dias poderosos nós temos vivido. Que dias poderosos nós estamos vivendo na presença do Senhor. Desde o dia que começou o desafio até hoje, o Senhor tem se manifestado na minha casa, tem manifestado sinais e maravilhas, cuidado, proteção. Amor, já fiz. Tá bom? Tchau, meu chão. Bom trabalho. Não esquece de... Tá bom? O Senhor tem manifestado sinais e maravilhas e a gente tem experimentado da bondade, da graça e da misericórdia do Senhor. Pessoas estão sendo curadas, libertas, estão saindo de cativeiros demoníacos. São muitos testemunhos. E eu olho para cada testemunho e eu falo, Senhor, mas eu sou tão pequena. Eu sou tão pequena, Senhor. Eu sou tão pequena. Ontem eu até estava conversando com uma amiga e... A gente foi no culto ontem e a pregadora foi assim, que mulher usada por Deus. Meu Deus, que mulher cheia da unção, cheia da presença. E eu já conversei com ela no particular, né? Já conversei com ela, com essa pregadora. E ela falou assim, nossa, eu acho que eu não tenho chamado para ser pregadora. Que eu não fui chamada para isso.
Eu falei assim, minha irmã, você tá doida, você precisa olhar no espelho. Meu Deus, Deus te toma de uma forma, te usa de uma maneira surreal. É surreal o que Deus faz na tua vida, através da tua vida. Mas ela se sente pequena. E aí eu falei isso pra essa amiga, e ela, não é possível. Eu falei, é. E aí eu perguntei pra ela assim, como que você acha que eu me sinto? Aí ela, você se sente pequena? Eu falei, com certeza. Ela, não acredito. Eu falei assim, pois é. E eu falei que Deus nunca tire isso de mim. Que Deus nunca tire isso de você. Você se sentir pequena na presença dele. Você olhar e falar assim, gente, eu não sou nada. Tem certeza mesmo sou eu, Deus? Tão pecadora, tão suja. É eu mesmo que o Senhor quer usar? Só um minutinho, gente. E aí eu falei, Senhor, tem certeza mesmo que sou eu? Que o Senhor nunca tire isso de nós. Porque o dia que você se sentir grande, o dia que você sentir que você dá conta, que você é o suficiente, que você é extremamente capaz, você pode ter certeza que você já saiu da presença do Senhor. Que você está tentando romper e fazer na força do teu braço e que não é o Espírito Santo quem está te conduzindo. Então que na presença do Senhor você possa se sentir pequena. Pequena, amém? A gente vai falar hoje sobre uma passagem muito conhecida, mas que nos traz muitas lições, que é Neemias. Quando Neemias vai construir o muro. Eu vou contextualizar a história para vocês. Neemias era copeiro do rei. Então ele não tinha um cargo extremamente importante no reino. Ele era um copeiro do reino, mas ele era uma pessoa que o rei gostava muito. E aí um dia ele ficou sabendo que a terra de Jerusalém, que os muros da cidade tinham sido derrubados e que aquela cidade estava vulnerável. Estava aberta a todo tipo de ataque, a todo tipo de roubo, que não tinha um muro que protegia aquela cidade. E aí ele se entristeceu e o rei perguntou para ele, por que você está tão triste? Aconteceu alguma coisa? E aí ele falou. E aí o rei falou, o que é isso que eu te faço? Aí ele falou, deixa que eu vá lá construir um muro. E aí o rei deixou que ele fosse construir um muro, deu para ele materiais para essa construção, facilitou tudo, ajudou ele. Só que aqui no livro não fala, não tem um versículo falando assim, ó. Eu vou ler para vocês, estou procurando aqui. Aqui não tá assim, ó. Perguntei ele, não tá aqui. E Deus mandou Neemias construir um muro. Aqui na palavra não fala que Deus deu uma ordem para Neemias e falou para ele assim, vá lá e construa os muros da minha cidade. Não. Aqui fala que quando Neemias ficou sabendo que o muro tinha sido destruído e que a cidade toda estava desprotegida, ele fez o seguinte: os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante ao Deus do céu. Eu disse, ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas da misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo, que faço diante de ti dia e noite pelos israelitas, teus servos. E aí ele vai falar aqui, ó, presta atenção nessa chave aqui. Confesso os pecados que nós... Aqui ele não está confessando os pecados dele. Ele está confessando o pecado de todo o povo. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometidos contra ti. Eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos.
nem os estatutos e as leis que ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora que disseste ao teu servo Moisés: se fores infiéis, eu vos espalharei entre outros povos. Aqui nós estamos falando de um homem maduro, de um homem consciente, Gente, vocês conseguem compreender o nível de maturidade de Neemias? De maturidade emocional, espiritual. Aqui eu poderia dizer assim, um homem extremamente autorresponsável, que consegue olhar para um cenário de destruição, que consegue olhar para uma cidade destruída e consegue olhar para si, ser humilde. O que é humildade? A capacidade de olhar para dentro de si e reconhecer os próprios erros. Humildade não é ser bonzinho. Humildade não é você tratar bem o garçom. Isso não é humildade. Humildade, a capacidade de olhar para dentro de si e reconhecer os próprios erros. Então eu vejo aqui um homem humilde que olhou para dentro de si e falou assim, e ficou sabendo de uma notícia de destruição, de morte, e falou assim: me dói, e chora, e chorou, e orou, e jejuou, e lamentou por dias. Ele está nos ensinando aqui que vulnerabilidade não é pecado. Que existem certas situações e momentos da nossa vida que você vai chorar, vai doer, é a sua carne. Neemias não escondeu a sua dor. Ele não escondeu ao ponto que o rei falou assim: por que você está assim abatido? O que está acontecendo? E foi através dele não esconder a dor dele que ele pediu autorização para ir e o rei falou assim: pode ir, eu vou te ajudar, eu vou arrumar suprimentos para você, material para você. Vou te ajudar nessa construção, eu permito que você vá, pode ir. Quantas vezes você usa uma máscara? Você tem noção que essa máscara que você tem usado, que você está usando, ela impede, às vezes até a provisão de Deus, a ajuda de Deus às vezes não vem, porque você quer passar uma imagem que você é uma coisa que você não é, ou que você está sentindo algo que você não está. E Deus não trabalha com incoerência, Deus não trabalha na mentira. Às vezes você está mentindo para você mesma que você está bem. E por dentro você está extremamente acabada, destruída, igual os muros aqui. A porta pegou fogo, o muro está todo destruído, você está extremamente vulnerável. E você não pede ajuda, você não fala assim: olha, não é sair pedindo ajuda para qualquer uma, tá? Pelo amor de Deus. É pedir ajuda para as pessoas certas. E a primeira coisa que você precisa fazer é entrar no secreto e falar para Deus como você está, como você se sente. E Deus também vai colocar pessoas, se for o tempo de pessoas, Deus vai colocar pessoas para te ajudar na construção dos teus muros. Mas se você usa uma máscara de fortaleza, de que você é forte, que você dá conta, de que você não precisa de ninguém, de que você mesmo resolve, Deus olha e fala assim: então tá bom, então vou deixar você resolver. Então vou deixar você fazer. Vamos ver até onde você vai, até quando você aguenta. Será que você dá conta de construir os muros sozinho? Sem a ajuda de ninguém? Imagina aqui Neemias olhando e falando assim: não preciso de ajuda não, rei, pode deixar que eu mesmo vou catar todas as pedras sozinho, eu mesmo vou pegar todos os pedaços de madeira, eu vou fazer, pode deixar que eu dou conta, eu sou muito forte. Não. Ele olhou e falou assim: eu não consigo sozinho, eu preciso de ajuda. E aí ele foi lá e lamentou, orou, entrou em jejum e falou: Senhor, ouve a minha oração, e eu confesso que nós pecamos, os israelitas, temos cometido contra ti pecado. Eu e a minha família pecamos, temos agido de forma perversa contra ti. Lembra-te agora do que disseste. Ele está lembrando a Deus. Gente, você tem noção? Ele está falando assim: Deus, eu vou te lembrar daquilo que o Senhor falou. E ele fala:
Se fores infiéis, eu vos espalharei entre os povos. E ele está falando aqui, nós fomos infiéis e o Senhor nos espalhou sobre toda a terra. Eu reconheço que pecamos, fomos um povo perverso e tudo que nós estamos vivendo agora é culpa nossa. Eu tenho total consciência disso, mas o Senhor também disse: se voltardes para mim e obedecerdes os meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração do teu servo, cujo prazer está em temer o teu nome. Faze com o teu servo seja bem sucedido hoje. Concede-me a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Então, ele está falando aqui: Senhor, eu reconheço que o Senhor iria espalhar, mas o Senhor também falou que se nós voltássemos a te servir e a te obedecer, o Senhor também ia nos ajuntar novamente. E o Senhor ia fazer tudo novo de novo. Então, ele pega e vai construir os muros. Ele fala: eu vou lá para construir os muros. Aonde está escrito aqui, Deus mandou ele construir o muro? Não tem. Não está falando na Bíblia que Deus mandou ele ir construir. Mas ele olhou para aquilo e falou assim: não é certo que aquela cidade fique desprotegida, a cidade dos meus pais. A minha cidade onde eu nasci, o meu povo, não é certo que eles fiquem desprotegidos. Eu vou lá. Ele se levantou e ele tomou a iniciativa. Não houve uma ordem de Deus: vai lá e faça. Diferente de quando Deus falou para Moisés: Moisés, você vai lá resgatar o meu povo do Egito. E aí Moisés: eu tenho certeza, eu sou gago, nem sei falar, como que eu vou fazer isso? Não, eu vou estar contigo, você vai. Tá bom, então eu vou porque o Senhor está mandando. Eu vou em obediência ao Senhor. Não. Neemias poderia ficar sabendo da notícia, ficar triste, orar, jejuar, e o povo está desprotegido, né? Que pena. Eu tô aqui, sou copeiro do rei, vivendo a minha vida, pra mim tá bom, do jeito que tá, não preciso fazer nada. Não preciso ir lá. Meus pais já estão mortos, lá está o sepulcro dos meus pais. Já morreram, estão só enterrados lá. Não, gente. Ele está nos ensinando aqui que tem coisas que você não precisa perguntar para Deus se é certo fazer ou não. Tem coisas que você não precisa: Senhor, será que eu devo ser honesta? O que o Senhor acha, sim ou não? Senhor, está havendo uma guerra espiritual, uma batalha espiritual na minha casa. É morte, é destruição, é visitação hereditária, ninguém prospera, ninguém rompe. Será que eu devo me posicionar com relação a isso e romper esse cativeiro? Será? Senhor, confirma para mim se o Senhor quer que eu faça isso. Vocês estão entendendo? Senhor, confirma para mim se eu devo erguer os muros da minha geração, os muros da minha família, os muros das mulheres da minha casa. Confirma para mim se eu devo romper com os relacionamentos tóxicos, se eu devo romper com a escassez, com a miséria, com a pobreza. Se for a sua vontade, Deus usa um profeta na igreja para falar comigo que é sim para eu fazer isso. Minha irmã, não. Nós precisamos aprender muito com Neemias. Que o que é certo, você não precisa de confirmação de Deus. Você não precisa perguntar para Deus se você deve fazer algo que Deus já espera que você faça. Não é preciso. Não é preciso, minha irmã. Seja como Neemias.
Se você está vendo que está errado, se você está vendo que muros estão destruídos, que na tua casa há desordem, se levanta e arruma. Você acorda de manhã com a casa toda bagunçada, porque, gente, eu não sei aí, mas é impressionante, aqui eu arrumo casa todo dia. Eu acordo de manhã, parece que eu não fiz nada. E aí você dobra o joelho e fala assim: Senhor, é da tua vontade que eu arrume a minha casa hoje? Porque eu já arrumei ontem. Será que hoje eu devo arrumar também? Senhor, será que é da tua vontade que eu ore hoje? Será que é da tua vontade que eu entre no secreto e fale com o Senhor hoje? Você não precisa dobrar o teu joelho para perguntar. Tchau, por que você está falando isso? Porque o óbvio também precisa ser dito. Isso é uma coisa que eu aprendi muito na vida. O óbvio precisa ser dito, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para você. E o que é óbvio para você talvez não seja para mim. O que você está vendo que está destruído? Qual é o muro que está destruído dentro da tua casa que precisa ser reconstruído? O muro da intimidade com o Senhor. Você precisa voltar a jejuar, você precisa voltar a orar, você precisa voltar a levantar nas madrugadas. Será que Deus quer que eu levante de madrugada para falar com Ele? Será? Será? Será que Deus quer que eu seja justa, honesta, que eu não negocie os meus valores, os meus princípios, que eu ande no caminho dele? Será que para Deus está tudo bem eu ir no culto segunda, quarta e sexta, sábado e domingo, e sentar na mesa da fofoca, e ser fofoqueira, e tomar conta da vida da minha vizinha, da vida do meu pai, da minha mãe, me preocupar com o que as pessoas estão fazendo, estão falando? Será que Deus quer? Será que para Deus está tudo bem? Sabe umas coisas assim? Será que Deus se importa de eu ir na igreja no domingo? Ir no sábado? Ir na balada? Será que Deus se importa de eu ir para a igreja tampada até aqui, com blusa, e sair na rua, embalada a vácuo? E treinar com o maiô extremamente colado, parecendo até com a calça enfiada no rego? Será que eu devo perguntar para Deus se isso entristece o espírito? Vocês estão conseguindo compreender? Não houve aqui uma ordem de Deus, Neemias, vai lá construir os muros. Não, ele olhou e falou assim: não é certo que a cidade esteja desprotegida. E eu vou me levantar e eu vou ser instrumento da obra do Senhor, porque eu vou levantar. Senhor, eu me coloco à disposição. Eu me levanto e eu estou à sua disposição para construir esses muros. E aí a palavra fala o seguinte, que quando ele falou que ele ia lá, quando ele chegou lá, que ele falou que eu vou construir esses muros aqui, houve uma oposição de Satanás. Quando Sabalate, o Horonita, e Tobias, o oficial de Gesem, o árabe, ouviram isso, ouviram que Neemias estava indo lá construir os muros, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que estás fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Zombaram. Presta atenção, quando você se posicionar na tua casa, vão zombar de você. O mundo vai zombar de você. O mundo vai falar: o que você pensa que você está fazendo? Quem que você pensa que você é? Chegou agora? Caiu de paraquedas, você está achando que você é quem? Respondi-lhe então: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, mas vós não tendes partes, nem direito, nem memorial em Jerusalém. E aí eles foram construir o muro. E aí começou o quê? A oposição. A oposição é evidência de que algo muito importante está sendo construído, está sendo feito. A gente tem uma ilusão de achar que quando Deus dá uma promessa, quando Deus dá uma direção, as coisas vão fluir assim, ó. Ah, porque Deus falou e tudo de Deus é perfeito. Sim, irmã. Tudo que Deus faz é perfeito. Mas o fato de ser perfeito não quer dizer que não vai haver oposição.
demoníaca, que não vai haver oposição. Porque é luz e trevas. Se algo muito grandioso está sendo construído na luz, as trevas vão se levantar para se opor àquilo que está sendo construído. Se Deus falou que vai restaurar o teu marido, vai haver uma oposição. Por quê? Porque Satanás não quer que o teu marido seja restaurado. Se Deus está falando assim, filha, eu vou te dar prosperidade e abundância, vai haver uma oposição, porque Satanás sabe que a prosperidade e a abundância que Deus vai derramar sobre a tua vida não é só para você, é para o reino. É porque essa prosperidade, essa abundância vai ser usada para o reino de Deus, para o avanço do reino. Ai, Chá, Deus não precisa de dinheiro. Não, Ele é o pai do dinheiro, Ele é o criador do dinheiro, Ele criou todas as coisas, inclusive o dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, mas aqui na terra nós precisamos. Ou você não come, ou você não usa dinheiro para nada. E Deus sabe que nós precisamos de dinheiro aqui nessa terra. Então a prosperidade, quando Deus fala para você assim, filha, eu vou te dar prosperidade e abundância, eu vou te prosperar. Não ache que essa prosperidade é para você, só para você. É para o reino, é para ser canal de avanço do reino de Deus. Deus vai te prosperar para que você possa ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então houve uma oposição. E aí, aqui ó, o versículo 6 fala, os inimigos conspiram para intimidar Neemias. O que ele faz? Neemias está lá construindo o muro. Neemias foi, levantou pessoas, pegou materiais e falou assim, vamos construir os muros. Só que o muro, gente, era muito grande. Era um muro de uma cidade inteira. Era uma cidade inteira. Então ele foi dividir o povo em equipes. Ó, um vai ficar aqui, outro vai ficar aqui, outro vai ficar atrás, outro vai ficar no portão. Cada um vai ficar num canto. E aí começou a haver a oposição. O inimigo tentava de várias formas destruí-lo, inventava mentiras, porém Neemias não caía nas armadilhas. Peraí, gente, que às vezes eu tenho que parar aqui pra falar com o Adri. Mas abaixa a televisão, por favor. Tá bom. Então o inimigo falou assim, vou parar essa obra. Eu não posso deixar essa obra ser construída. Eu não posso deixar que esses muros sejam levantados. Porque aí a cidade, eu não vou conseguir entrar. É Satanás falando para você, se você se levantar, se posicionar, se consagrar, eu não vou poder tocar em você. Então eu não posso deixar que você faça isso. E essa oposição, nem sempre ela é uma oposição de uma pessoa se opondo, mas é uma oposição espiritual, um cansaço, uma moleza, um desânimo, fora do normal. Uma incredulidade. Essa é a oposição. Aqui fala que o inimigo falava assim, olha, você está construindo um muro aí ele mandava cartas para Neemias e falava assim, desce aqui e vamos conversar. Eu preciso falar com você, Neemias. E aí Neemias respondia assim, ó, estou empenhado numa grande obra e não posso descer. Por que eu deveria parar e deixar a obra para encontrar-me convosco? Às vezes você está numa grande obra e uma amiga vira para você e fala assim, vamos tomar um café? Vamos conversar? Vamos nos encontrar para a gente fofocar? Tem um babado para te contar, menina do céu, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que fulana... E aí você tá lá num período de jejum, de consagração, de renúncia, de obediência. Aí você larga
Aí você larga o quê? Você larga o jejum, você deixa a consagração e vai falar da vida dos outros. Neemias virou para a oposição, para a distração, porque era uma distração. Ele ignorou todas as afrontas e todas as distrações e continuou a obra. E ele falou: estou empenhado numa grande obra. Por que eu deveria parar a minha obra? Para me encontrar com você. Às vezes, você não consegue resolver coisas na sua própria vida. E você deixa a sua vida, a sua casa, a sua família para ir resolver o BO dos outros. Sendo que você não resolveu os seus. Ah, não, mas é porque Deus fala. Não, minha irmã, o seu primeiro ministério, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Primeiro, você resolve os BO da tua casa. Depois você resolve o BO do mundo lá fora. Isso aqui, sabe o que isso aqui me traz também? Me traz assim, quando a mulher está passando uma dificuldade no relacionamento dela. Ela está num momento ali que ela está com dificuldade dentro do casamento dela. Aí ela vai pedir ajuda para uma amiga que tem um casamento destruído. É um muro que está destruído pedindo ajuda para o outro que nem pedra, nem muro tem mais. Será que se Neemias virasse e falasse assim para os inimigos dele: olha, me ajuda a construir esse muro aqui. Você acha que essa construção ia sair? Neemias olhou para eles e falou assim: vocês não têm parte nisso. Não vão participar dessa obra. Não vão participar dessa obra. E aí o inimigo falou assim: então desce aqui, eu preciso falar com você. Por que eu vou parar a minha obra? Por que eu vou parar a minha vida? Para ir aí fofocar da vida dos outros? Eu lá quero saber o que está acontecendo na vida da fulana, da ciclana, a vida é dela. Deus nos deu uma vida, para quê? Para cada um cuidar da sua. Deus não me deu a minha vida para cuidar da vida da minha vizinha. Se a minha vizinha precisar de ajuda e eu puder ajudar ela em alguma coisa, eu tô aqui para ajudar. Não para resolver toda a vida dela, não para ficar tomando conta da vida dela. Eu nem sei por que eu tô falando isso, gente. Mas é porque alguém precisa ouvir. Não há prosperidade na mesa dos escarnecedores. Se você é a pessoa fofoqueira, se você é a pessoa que tem abandonado a tua vida, a tua casa, os teus projetos, para construir projetos de outras pessoas, peça perdão a Deus e fala: Senhor, me alinha. Sabe por quê? Você está deixando de construir o teu muro para construir o muro dos outros. Sabe por quê? Construir o nosso muro. Quando você vai construir um muro, quando você vai construir uma casa, o que você tem que fazer? Tem que cavar a terra. Tem que cavar a terra, tem que mexer na terra. Aí depois vai assentar a terra, vai deixar a terra planada. E aí vai vir as estacas. Aí começa a colocar o tijolo. Vai ter que fazer o quê? A fundação da casa. Nem sei se é assim exatamente o que fala, mas tem lá a fundação da casa, a estrutura, para poder sustentar a casa que vai ser levantada. Senão, a casa cai e todo mundo morre. Então, construir o muro significa mexer nas suas emoções, significa mexer nas suas feridas, significa mexer nas suas estruturas. Só que fazer isso dói. Quem aqui já fez isso? Eu já fiz e faço até hoje. E dói muito. Dói e dói muito. Dói e dói muito. Dói e dói muito. Então, como eu não quero que doa, como eu não quero olhar para mim, eu vou olhar para os outros. Porque olhar para os outros não me dói. Deixa eu falar para você, olhar para a ferida dos outros, você pode até ter empatia pelaquela pessoa, mas não vai te doer como você olhar para as suas feridas.
Então você larga as suas feridas, larga o seu muro e vai ajudar a pessoa a construir o muro dela. E você fica lá, sem muro, sem proteção. O Senhor está te chamando hoje para levantar os seus muros primeiro. Não tem como você ajudar uma pessoa. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas feridas, pessoas que não têm muro, vão ferir outras pessoas que também não têm. Agora, uma pessoa que está com o muro levantado, que mexeu nas estruturas, mexeu nas emoções, ressignificou, curou, está curada, ela vai ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. Vocês estão conseguindo compreender? Isso é um alerta de Deus, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas feridas querendo ajudar outras pessoas e ferindo ainda mais essas pessoas. Vira para uma mulher que passou por um monte de traição, só viveu relacionamento tóxico. Vira para uma mulher assim e ela não se curou dos traumas, dos bloqueios, da dinâmica de vida dela, ela não se curou. E pergunta para ela, e você tá casada e tá passando por uma dificuldade no seu casamento, ou você é solteira e precisa de um... Você vira pra ela e fala assim, o que você acha desse homem aqui, desse comportamento? Pergunta pra ela, pra você ver o que ela vai te responder. Homem não presta, homem não vale nada, homem só trai, homem mente. É melhor você ficar sozinha, você vai sofrer, você vai comer o pão que o diabo amassou. Porque é uma pessoa ferida, que não foi curada e que vai ferir a outra pessoa que não está ferida como ela, mas ela vai acabar ferindo. Então, não peça ajuda, não peça conselhos para pessoas que estão no mesmo nível que você. Pega essa chave. Não peça conselho para pessoas que estão no mesmo nível que você. Se você está na escassez, se você está na dívida, não peça conselhos para uma pessoa que está na escassez e está na dívida. Porque essa pessoa não tem a saída, ela não tem um caminho. Ela não tem um caminho. Por que ela não tem um caminho? Porque ela não resolveu a vida dela ainda, ela não construiu o muro na vida financeira dela ainda. Peça conselho para alguém que está acima de você. Aí eu preciso de conselho na área do relacionamento. Qual é a pessoa que eu conheço que vive um relacionamento que para mim é um modelo assim? Qual é a pessoa que já passou pela escassez financeira, deu a volta por cima e que pode me ajudar a clarear, a enxergar o que eu preciso fazer agora para poder resolver o meu problema? Porque ela já teve esse problema e ela construiu o muro dela. E eu quero construir o meu também. Então eu vou pedir ajuda para essa pessoa. Vocês estão conseguindo compreender? Isso nos traz a um nível de maturidade. Ai, Chá, mas eu sou ótima para ajudar os outros, mas para mim não, filha. Você não é ótima para ajudar nem você, muito menos os outros. Isso é engano. Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então o Senhor está te chamando hoje para ser curada. Por quê? Porque a partir da sua cura, você vai ser instrumento de cura na vida de outras pessoas. E no processo de cura vai ter afronta. No processo de cura vai ter o inimigo tentando te distrair. Vai ter oposição. Vai ter isso. Desculpa, gente. Isso não é um sinal de que Deus não está com você. É um sinal de que você está avançando no território. De que você está indo pelo caminho certo. De que você está indo para o caminho certo. Então a gente precisa ter discernimento e maturidade. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Em nome de Jesus. Porque não é a primeira, tá? Eu vou falar porque não é a primeira. São várias mulheres que entram nessa dinâmica. Eu, inclusive, já entrei. Então, a gente precisa ter discernimento. Mulheres que são casadas precisam organizar o tempo.
Você precisa ter uma organização no seu tempo. Porque eu fico em casa, eu trabalho em casa. Então eu tô em casa o dia todo. O Thiago não. Meu marido sai cedo e volta só no final da tarde. Então eu fico o dia inteiro longe dele. Ah, mas eu tô trabalhando. Quando eu tenho tempo, quando eu consigo, no meio do meu trabalho, eu entro no secreto antes dele chegar. Porque quando ele chega, o Thiago tem... A linguagem do amor do Thiago é tempo de qualidade. A primeira linguagem do amor dele é tempo de qualidade. Qual que é a linguagem do amor do teu marido? Qual que é a sua linguagem do amor? Gente, isso é essencial. Não é só as casadas que precisam saber disso. Toda mulher precisa saber qual é a linguagem do amor, porque são 5. Como que você recebe amor? Como que você gosta de receber amor? Como que você dá amor para as pessoas? Quantas aqui sabem? O do Thiago é tempo de qualidade. O que significa isso? Que quando ele chega, ele quer total atenção. Uma coisa que tira ele do sério é ele estar falando comigo e eu estar com o celular na mão. Por exemplo, quando ele chega, tempo de qualidade, ele quer total atenção. Não que eu vou parar a minha vida toda e vou ficar com ele da hora que ele chega. Não, eu tenho filho, tem casa, tem comida, mas ele quer atenção. Ele quer a minha atenção. Então não é quando ele chega do trabalho que eu falo pra ele assim, amor, eu vou pro secreto, fica aí. Então a gente precisa ter esse discernimento. Pera aí. A linguagem de amor do meu marido é essa. Então quando ele chega, eu vou demonstrar que eu amo ele. Porque tem mulheres que estão abandonando os seus maridos completamente, para ficar só no espiritual. Minha irmã, não é isso. Lembra que o teu marido, os teus filhos são ovelhas que Deus te deu para cuidar. Então tem que ter um equilíbrio. Chau, é todo dia que você consegue isso? Não. Às vezes eu entro no secreto quando ele tá aqui. Quando ele chega, eu dou atenção pra ele, eu fico com ele, a gente conversa, ele conta do dia dele, eu falo do meu. E aí eu falo assim, amor, eu vou ficar 20 minutinhos ali no secreto. Você faz isso aqui pro Adam pra mim? Põe uma hora pra tomar banho que eu vou ficar 20 minutinhos no secreto e eu já venho. E aí eu vou no secreto e fico 20 minutos, 30 minutos, o tempo que der ali. Eu não entro no secreto nessa situação e fico 3 horas, 1 hora, 2 horas. Agora, quando ele tá trabalhando, ele não tá aqui, eu tô sozinha em casa. Aí eu entro no secreto e fico. Vocês estão conseguindo compreender? Tá bom? Eu tô falando isso como um alerta, porque tem muita mulher que começa a entrar no espiritual, não é a primeira, são várias que vêm falar isso pra mim, que começam a relatar e eu fico, filha, peraí. Você precisa ter um equilíbrio, teu marido também precisa de atenção. Ah, o meu marido quer que eu faça tal coisa com ele. Amém? Não é abandonar Deus. Não é deixar de falar com Deus. Não. Mais importante do que o teu marido, do que o teu filho, qualquer coisa, é o Senhor. Ele é prioridade. Mas o Senhor também não quer que você olhe só para Ele e esqueça das ovelhas que Ele te deu. Porque senão você fica só no espiritual e esquece de pôr o pé aqui na terra. Então precisa ter um equilíbrio, amém? Quando o teu marido chegar, teu marido trabalhou o dia inteiro, quando ele chegar em casa, você teve o dia inteiro para limpar, para lavar. Por que ao invés de limpar a casa, você não foi ficar 10 minutos no secreto, 20 minutos no secreto? Aí quando ele chega, você quer resolver o mundo. Então, eu vou resolver o mundo, mas fica com ele um pouco, dá um pouco de atenção. Fica com ele um pouco, dá um pouco de atenção pra ele, conversa com teu marido, tem intimidade com teu marido. Depois você fala, amor, você faz tal coisa pra mim? Eu vou ter um momentinho ali com Deus e eu já volto. Eu tava assim, Deus usou ele pra me alertar. Agora eu dou total atenção pra ele, coloco o Antônio pra dormir e depois vou pro meu secreto. Amém. É isso. Equilíbrio, tá bom? Então, voltando aqui para o texto, o inimigo levantou pessoas importantes e profetas de dentro para que a obra parasse. Então, como as tentativas do inimigo de mandar carta e pedir para Neemias descer não estavam resolvendo, porque Neemias não descia, Neemias falava o quê? Eu estou em uma obra muito importante, eu não vou perder o meu tempo com você.
Alianças erradas, anotem isso, alianças erradas atrasam destinos. Tem aliança na tua vida que não é avanço, é atraso. Pessoas que vão puxar você para trás e que não vão te empurrar para frente. Então, antes de fazer qualquer aliança, ora, pergunta ao Senhor, essa aliança vem do Senhor? Essa amizade vem do Senhor? Essa pessoa, ela está me impulsionando a avançar? Ou ela tá, ai, não faz isso não, vamos tomar um café. Ai, vamos sair para dar um passeio. Ah, não, vamos na igreja? Ah, não, na igreja não. Vamos jantar no restaurante. Ai, não vai, não, larga a mão de ir na igreja, vamos fazer uma comida aqui em casa. Não, minha irmã, vamos na igreja, depois a gente faz a comida, pode ser? Vamos juntas. Aliança errada atrasa destino. E aí aqui o inimigo, não conseguindo isso, ele foi lá e fez o que, gente? A palavra falou o seguinte: mandei-lhe dizer-lhe então, nada do que dizes é verdade, é tudo invenção tua. O inimigo começou com calúnia, difamação e mentira. Aí ele pegou Sambalate, foi e mandou uma carta para Neemias, falando que Neemias estava se rebelando contra o rei, que ele queria tomar o reino, e desce aqui. E aí ele falou assim, tudo que você está dizendo é mentira, é tudo invenção tua, eu não posso descer. Aí a pessoa está mentindo, está caluniando. E aí você faz o quê? Você para a construção do muro e vai lá, fulana, por que você está falando isso sobre mim? Não, deixa eu explicar para você o que aconteceu, para você compreender. Você quer se justificar para as pessoas, você quer se explicar para as pessoas. Porque não quer abrir mão da sua reputação. E o Senhor está assim, filha, não perca o seu tempo se explicando para pessoas. Porque muitas das vezes, gente, presta atenção, muitas das vezes você não está se explicando para uma pessoa, você está se explicando para um demônio. E demônios não querem explicação, demônios não querem entender. Não querem saber do teu ponto de vista. Eles vêm para fazer o quê? Briga, intriga, fofoca, facção, divisão. Neemias olhou para aquilo e falou assim, tudo que você está falando é mentira. E eu estou ocupado, eu não posso descer. Aí ele falava assim, pois todos eles tentavam atemorizar-nos, dizendo, eles vão abandonar a obra, ela não será concluída. Então pedi a Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos. Sabe o que ele fez? Ele virou para o inimigo e falou assim, toda fofoca, toda calúnia, tudo que você está falando aí é mentira. Eu não estou nem aí para o que você pensa, para o que você acha. Porque eu sei quem eu sou, Deus sabe quem eu sou. Deus conhece a intenção do meu coração. Ele sabe a minha verdade. Isso para mim é o suficiente, minha irmã. Se o que Deus sabe sobre você não for o suficiente, o que vai ser? Deixa eu falar uma coisa pra você. Gente, minha cabeça tá coçando, tô coçando a cabeça assim. Sabe por quê? Porque eu uso uma pasta, né? Eu tô em transição capilar. Tô construindo o meu muro capilar. E essa pasta, ela coça o meu couro. Meu Deus do céu, se alguém tiver indicação depois, pode me dar indicação de coisa pra passar, pros fiozinhos não ficar. Então, esse é o meu muro capilar. A transição é um muro capilar. Meu Deus, tem hora que eu olho para esse cabelo e falo assim, Senhor, eu não vou dar conta de construir esse muro. Aí eu falo assim, amiga, o que você acha que eu faço? Aí eu apareço aqui na internet com o cabelo desse tamanho, falando assim, gente, olha o jeito que eu tô. O que vocês acham que eu faço? Não. Eu vou lá e falo assim, Senhor, me fortalece. Fortalece os meus pés, fortalece a minha mão, fortalece a minha mente para eu concluir essa obra. Porque o Senhor falou que tudo seria novo, inclusive o cabelo. Porque Deus é um Deus de detalhes, Deus falou isso pra mim. Tudo vai ser novo, inclusive o seu cabelo. E aí eu entendi o que o Senhor estava falando. Porque eu comecei uma transição capilar, mas eu comecei aleatório. A progressiva venceu, foi vencendo, eu fui deixando. E aí fui deixando. E aí o dia que Deus falou isso, eu falei assim, meu Deus, eu entendi o que o Senhor está dizendo. Deus é um Deus de detalhes.
E aí você para, porque você quer que as pessoas pensem certinho de você, que as pessoas, que tudo fique muito... eu gosto dos pingos nos is, eu gosto de tudo muito esclarecido. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tive um relacionamento de 16 anos, onde eu fui traída de manhã, vocês estão cansados de ouvir isso, de manhã, de tarde, de noite, onde o meu ex arrumou uma filha fora do casamento. Um mês antes do meu filho completar 1 ano de idade, eu descobri que a amante dele estava grávida de 7 meses. E aí, depois perdoei, voltei, fiquei mais 3 anos, 2 anos ou 3 anos com ele, eu não lembro. Agora, acho que 3 anos. Deixa eu ver aqui. 4 anos. Fiquei 4 anos com ele. Depois dessa traição, depois de um filho fora do casamento. Mais ou menos 4 anos. E aí, gente, peguei, e nisso várias traições nesses 4 anos. As traições continuavam. Até que na última traição, que foi com uma garota de programa. Uma garota de programa. O Senhor me arrancou de lá. Falei, chega. Eu não aguento mais. Acabou. E aí eu fui lá e rompi aquele relacionamento. Terminei o relacionamento. O que vocês acham? O que passa na cabeça de vocês que eu ouvi? Parabéns, você conseguiu romper, você saiu desse relacionamento tóxico. Esse homem não te merece mesmo. Você é uma mulher honesta, vai cuidar do teu filho. Você vai ser feliz, uma hora Deus vai reconstruir tudo. Tô aqui com você, eu tô junto com você. Vocês acham que foi isso que eu ouvi, gente? Sabe o que eu ouvi? Eu ouvi o seguinte, da maioria das pessoas. Falar que eu não ouvi isso de 4 amigas. Mas do resto, inclusive de pessoas de dentro da minha família, sangue do meu sangue, eu ouvi o seguinte, você é doida? Você é louca, olha o que você está fazendo, você não está pensando no seu filho, você vai se arrepender. Você não está lutando pelo seu casamento, depois o teu filho vai te cobrar isso porque você está tirando o convívio dele do pai. Eu não estava tirando o convívio, porque eu não estava impedindo o pai dele de ver ele. Porque você é isso, porque você é aquilo. Porque Deus vai te castigar, porque o casamento é para sempre, você que escolheu casar com esse homem. Gente, eu fui metralhada. E fora os palavrões que eu ouvia, porque você não valia, eu não valia nada, eu que não valia nada. Foi isso que eu ouvi quando eu saí daquele relacionamento. Dá para acreditar? Pode acreditar. E naquele momento, sabe o que eu falo? E outra, a família do meu ex, toda a família dele, virou a cara pra mim. Todo mundo, o pai, a mãe, a irmã, todo mundo. Porque eles achavam que eu não tinha lutado o suficiente, que eu tinha que ter lutado mais, que eu tinha que ter me esforçado mais, que eu não orei o suficiente, que a culpa das traições eram minhas, que eu não devia fazer aquilo. Foi isso, gente. Isso não me dói mais, tá? Eu tô contando um testemunho pra vocês. E naquela época doeu. E naquela época eu falava assim, Senhor, me ajuda. Porque o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe que eu fui fiel. O Senhor sabe que eu não me desviei nem pra direita nem pra esquerda do relacionamento, né? De Deus, sim. Mas eu nunca traí, nunca desrespeitei esse homem. Eu fui fiel, eu era uma boa esposa. Eu limpava a casa, era um brinco, era tudo sempre organizado, comida feita. Claro que eu não era perfeita, assim como ele também não era. Mas, Senhor, eu fui fiel. O Senhor conhece, fortalece os meus pés, me ajuda a permanecer. Eu não quero voltar para aquele lugar. Quando Neemias foi construir o muro, ele não recebeu aplauso. Ah, estamos tão felizes porque você veio reconstruir a cidade, veio reconstruir os muros da cidade, a cidade agora vai ficar protegida. Ele recebeu afronta, zombaria, difamação.
Sim, isso é horrível, a própria família não apoiar a decisão. Sim, gente, isso acontece muito. Quando uma mulher chega pra mim e fala assim, nossa, eu me divorciei, aconteceu tal coisa, eu apanhava no meu marido e ninguém me apoiou. Eu entendo do que ela tá falando. É um absurdo, mas no mundo, isso é muito comum, infelizmente. Isso acontece e acontece muito. Então, ele recebeu isso. E teve uma hora que ele falou assim, Senhor, fortalece as minhas mãos, não me deixe abandonar essa obra, me fortalece, me ajuda, porque é muita calúnia, é muita difamação, é muita mentira. Não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda, não tire os olhos do teu alvo, coloca os teus olhos no Senhor. Coloca os teus olhos no Senhor, olha somente para Ele. Olha somente para Ele, olha para Deus, olha para o alvo, não olha para mais ninguém. Ah, mas fulana tá falando, ciclana, uma fofoca, uma mentira, uma intriga, uma calúnia. Minha irmã, olha para Deus, Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe a verdade. Isso para mim é o suficiente, isso me basta. Porque se isso não te bastar, você vai literalmente comer o pão que o diabo amassou nessa terra. Porque você vai ficar o tempo todo tentando agradar todo mundo, tentando ser boazinha com todo mundo, tentando se explicar para todo mundo, tentando se justificar para todo mundo. E Deus está assim, eu não te chamei para ser todo mundo. Eu quase voltei esses dias com o meu, porque ele disse que eu fui a errada. O meu também acha que eu fui a errada. Ele fala que a errada fui eu. Não que ele traiu, que ele mentiu, que ele enganou, que ele não. A errada fui eu, que eu rompi. Vocês estão entendendo? O mundo jaz do maligno. O Senhor já nos alertou. Não tem como agradar a Deus e agradar aos demônios. Não dá. Ou serve um ou serve o outro. Neemias olhou e falou assim, eu sirvo a Deus e eu vou permanecer fiel a Deus até o fim. E eu vou consultar a Deus, e eu vou perguntar para Deus, e eu vou fazer a vontade de Deus. E aqui o inimigo foi e fez o quê? Comprou um profeta, para esse profeta enganar Neemias. Esse profeta chegou e disse, vamos nos reunir na casa de Deus dentro do templo, a porta fechada, pois virão matar-te. Sim, virão matar-te esta noite. O profeta chegou para Neemias e falou assim, olha, vão vir te matar essa noite, vamos, se esconda dentro do templo de Deus. Mas Neemias respondeu, deveria eu fugir como o homem que sou? Alguém como eu poderia entrar no templo para salvar a minha vida? De maneira nenhuma entrarei lá. Sabe o que ele está falando? Eu vou fugir de Satanás? Eu vou fugir do demônio? Não. Eu vou me esconder do demônio? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu sei o que eu carrego. Eu sei que eu sou filha de Deus. Eu sei que quem me guarda, quem me protege é Ele. E que quem vai bater em retirada são os demônios. É a oposição que vai cair por terra. É a oposição que vai cair por terra. O demônio que vai fugir, não sou eu. E aí Neemias discerniu. Eu percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Minha irmã, discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Aqui ele está falando assim, eu percebi que não era Deus. Por quê? Porque Deus jamais iria falar para eu fugir. Olha como que é importante ter uma identidade firmada em Deus. Olha como que é importante conhecer o caráter de Deus. Porque ali, na hora, ele discerniu, porque não era qualquer pessoa falando com ele, era um profeta, um levita. Uma pessoa que era usada por Deus, dando um direcionamento. Mas ele olhou e falou assim, não é Deus, é um profeta, é um levita, é uma pessoa que tem uma patente, é um pastor, mas essa direção que ele está dando não vem de Deus. Ele discerniu no Espírito.
E aí depois ele descobriu que Tobias e Sambalate o haviam subornado. Eles o subornaram para me atemorizar, a fim de que eu agisse assim e pecasse, que tivesse motivo pelo qual me pudessem difamar e me desacreditar. Aí ele fala: lembra-te, ó meu Deus, do que fizeram Tobias e Sambalate, e também da profecia de Noadia e dos demais profetas que tentaram me atemorizar. Lembra-se, Senhor, de toda a opressão, de toda mentira, de toda calúnia, de toda difamação, de tudo que eu tenho enfrentado até aqui, Senhor. Lembra-te de tudo que fizeram por mim, estão fazendo contra mim. Meu irmão, o Senhor não se esquece, presta atenção, você não precisa se justificar, se explicar, você não precisa fazer nada. Quem te justifica é o Senhor. Quem te defende é o Senhor. Isso não quer dizer que você tem que ser passiva. Mas quer dizer que você não precisa se explicar para o inimigo. Porque muitas das vezes você não está se explicando para uma pessoa. Você está se explicando para um demônio. E demônios, isso precisa entrar na cabeça de vocês. Demônios não querem explicações, não querem entender. É a mesma coisa de você pegar um narcisista. O narcisismo aqui na psicologia a gente chama de narcisismo. A pessoa que tem um distúrbio mental, um desvio de caráter, que começou lá na infância. O narcisista, ele tem dupla personalidade. É uma doença mental, é uma doença que precisa de tratamento. No mundo espiritual, nós chamamos de Jezabel. Controle, manipulação. É Jezabel. É o trono que opera sobre o narcisismo. Então vamos lá. Você tem um narcisista que mente, trai, e aí você chega para ele e você quer explicar para ele que você está rompendo esse relacionamento porque ele te traiu. Porque ele mentiu, porque ele não te deu valor. Aí você acha que o narcisista vai virar para a mulher e vai falar assim: nossa, eu tô errado mesmo. Nossa, é verdade. Não, você tem toda a razão de se divorciar de mim. Pode seguir a tua vida, vai em paz. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Você acha que é isso que o narcisista vai fazer? Que o demônio vai fazer? Claro que não. O demônio vai olhar e falar assim: você tá errada. Não, mas eu te traí porque aquele dia eu queria fazer sexo e você não quis. Não, mas eu te traí porque eu tava com muita vontade. Eu tenho desejos que você não consegue suprir. Aí por isso eu fiz isso. Gente, eu tô aqui contextualizando para vocês, mas vocês estão conseguindo compreender? Você não tá se explicando pro fulano, você tá se explicando para um demônio. O demônio não quer explicação, ele vem para matar, roubar e destruir. E você tá lá perdendo o seu tempo, abandonou o seu muro, abandonou a sua vida, abandonou a construção. Tudo por quê? Porque existem feridas na tua alma que não foram saradas, que não foram curadas. A dependência emocional ainda tá aí gritando. Aí a primeira seta, a primeira migalha que o demônio joga, você vai igual um pintinho atrás assim, ó, comendo os milho pelo caminho, pronta para cair na arapuca. Por quê? Porque existe uma alma ferida. Neemias nos mostra que a alma dele estava sarada, estava curada ao ponto dele não se importar com o que a oposição pensava, falava, ao ponto dele não se importar com nada do que ele estava assim: gente, eu não tô nem aí, vou eu parar a minha obra para falar com você? Não posso, eu estou fazendo uma grande obra. Neemias nos mostra um cara posicionado, curado, sarado, com uma maturidade de discernimento, uma identidade firmada em Cristo, que ele não parou a obra, ele não desceu para conversar com a oposição. Quando a oposição colocou calúnia e difamação, ele virou: é tudo mentira que vocês estão falando. Quando a oposição falou: vou matar você, se esconde, ele falou: eu vou me esconder? Você está ficando doido? Eu não. Eu sei quem eu sou, eu sei ao Deus que eu sirvo, eu vou permanecer aqui. E aí a palavra fala, a conclusão do muro. O muro foi concluído no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. Ele construiu o muro da cidade inteira em 52 dias.
a obra estava pronta. Porque ele não parou, ele não se distraiu. Ele não deu ouvidos ao inimigo. Ele foi até o fim. Sem parar, sem se distrair. A distração, o parar vai atrasar a obra que o Senhor tem na tua vida. Talvez já era para você estar casada, já era para você estar em outro relacionamento, já era para você estar feliz, já era para você estar prosperando, já era para você estar em outro lugar. O problema é que várias vezes você abandona a obra. Várias vezes você abandonou a obra. Você abandonou a obra para socorrer fulana, você abandonou a obra para fazer tal coisa, você abandona a obra o tempo todo. Aí toda vez que você abandona a obra, vem o migrador, vem o ceifador, vem os demônios roubadores de semente e rouba uma pedra do muro. Neemias vigiou o muro de dia e de noite. Neemias levantou soldados e eles faziam troca de turno. E falava assim, olha, esse turno fica de manhã, esse turno fica à noite. Ele vigiou a obra e falou, ninguém vai roubar da semente aqui. E em 52 dias a obra estava concluída. O Senhor está falando, filha, chega de abandonar a obra. Chega de parar no meio do caminho. Chega de começar e parar, começar e parar, começar e parar. Para de ser aquela mulher que começa e não termina nada. Começa um jejum, começa um propósito, para no meio do caminho. Ah, porque tá difícil. É difícil mesmo. Quem aqui tá fazendo jejum de Daniel sabe, gente. Fome não passa. Se alguém estiver passando fome, tá errado. Mas vontade, meu Deus, que jejum, que propósito difícil. É muito difícil, porque assim, é uma vontade. Às vezes você fica com vontade de comer coisas que você nunca teve vontade de comer. Mas é só porque você está no propósito que você sente vontade de comer aquilo. É difícil, é desafiador, mas vou até o fim, Senhor. Me dá a graça de eu terminar aquilo que eu comecei. Tem mulheres viciadas em começar para não terminar. Começa uma dieta, não termina. Começa uma academia, não termina. Começa um projeto, não termina. Começa não termina. Começa a fazer controle financeiro, não termina. A obra nunca consegue ser concluída. Deus nunca consegue te entregar a sua coroa. Deus nunca consegue colocar sobre você. Sabe por quê? Porque você não é confiável. Não é confiável nem para si mesma. Quem dirá para os outros? Quem dirá para Deus? Confessa, renuncia, Senhor. Eu confesso, eu renuncio. Que eu estou viciada em dopamina. Eu estou viciada em começar. Porque o começo é empolgante. O começo gera aquele sentimento bom, a dopamina, né? A serotonina. Você fica, ai, que delícia. Comecei um projeto, eu vou cuidar do meu corpo. Comecei o projeto. No começo é muito bom. Só que quando a dopamina baixa, pronto, acabou. Agora eu vou comer igual uma capivara desgovernada. Por isso que você nunca consegue chegar no peso que você quer. Por isso que você nunca consegue ter na conta bancária o valor que você gostaria de ter. Porque tudo que você começa, você para no meio do caminho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu me separei, fui fazer terapia, fui tratar a minha dependência emocional. E aí depois eu fui estudar. Eu fui fazer mentoria. Aí eu fiz um ano e meio por aí, um ano e meio mais ou menos, de uma mentoria que era uma mentoria só de relacionamento, só de dinâmica de relacionamento, só sobre a mentalidade do homem, dentro do casamento, como que funciona, qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem, como ser uma mulher atraente, como ser uma mulher sábia. Eu fiz um ano e meio só dessa mentoria. Aí eu fiz outras mentorias de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, de cura, treinamentos, diplomas. Eu fiquei a pandemia inteira, 2 anos, só estudando. Eu não namorei nesses 2 anos. Eu conheci outras pessoas sim em 2 anos, mas eu não namorei.
Uma coisa eu tinha certa, eu tinha convicta comigo: nunca mais eu vou entrar num relacionamento tóxico. Nunca mais eu vou entrar no mesmo padrão de relacionamento. Eu vou aprender a identificar esse padrão. Eu vou aprender a discernir, a ter conhecimento. Vocês estão compreendendo? Eu não saí desse relacionamento e entrei em outro. Eu não saí de um relacionamento ferida e falei assim: agora eu preciso de um macho de qualquer jeito. Eu falei assim: não. Eu prefiro ficar sozinha do que passar o que eu passei. Do que sofrer do jeito que eu sofri. Eu vou me curar, porque a dependência, o trauma, o bloqueio não estão nos outros homens, estão em mim. Vocês estão conseguindo compreender? E aí depois conheci o Thiago e tudo mais. Eu não quero ninguém na minha vida, não é sobre isso. Eu queria alguém. Eu orava, eu falava assim: eu quero uma família. Eu não nasci para ficar sozinha. Eu não nasci para ficar com vários homens. Essa não foi a minha criação. Eu não acho isso bonito. Eu quero ter uma família, eu quero ter um marido. Eu quero que o Senhor restitua tudo. Mas eu sei que eu não sou a mulher capaz de ter o homem que o Senhor quer me dar. Porque eu tô ferida, eu tô machucada. Eu fui muito traída. Se eu entrar num relacionamento com as feridas abertas do jeito que eu tô, meu Deus, eu vou ferir aquele homem. Eu vou machucar aquele homem. Eu vou ser uma pessoa ferida que feriu outra pessoa. E às vezes eu vou encontrar um homem bom. Um homem que vem da parte do Senhor, um homem honesto, um homem que não trai, não mente. Mas as memórias que eu tenho do relacionamento que eu tinha antes vão fazer com que eu olhe para esse homem e projete nele o meu ex. Então eu preciso de cura. E eu fui me curar. Então hoje, quando vocês veem o relacionamento que eu tenho com o Thiago, que vocês não veem muito, porque eu não posto muito, mas quem tá na nossa intimidade, quem conhece a gente no íntimo, sabe como que é. É maravilhoso. É muito maravilhoso. Eu com o Thiago, pra falar que a gente nunca brigou, a gente discutiu, e não foi uma discussão. Ele falou um pouco ríspido e eu respondi ele com rispidez também. E aí a gente ficou um de cara feio pro outro, mas depois a gente sentou no mesmo dia e pediu desculpa e pronto, essa foi a nossa briga. É porque Deus deu a graça para Shawane. Deus me deu a graça. Mas a graça veio através de uma ação minha também. Eu fui estudar, eu fui adquirir conhecimento. Eu aprendi sobre relacionamento. Então, eu queria uma família, eu só não queria viver o que eu tinha vivido antes. Então eu falei assim: Deus não vai me dar um homem se eu não for a mulher capaz de suportar esse homem. Então eu preciso me tornar essa mulher. O que é humildade? A capacidade de olhar para dentro de si e reconhecer as próprias limitações, os próprios defeitos. E aí, ao invés de ficar olhando para o lado, porque homem nenhum presta, homem nenhum vale nada, né? Eu olhei para mim e falei assim: eu preciso de cura, porque existem homens que prestam e eu quero conhecer esses homens. Então, quando vocês olham para mim, vocês precisam compreender que houve todo um contexto atrás de cura, de libertação, de ressignificação, para que hoje eu tivesse o relacionamento que eu tenho hoje. O problema é que a mulher está ferida, machucada, e ela faz o quê? Não, eu vou achar um salvador da pátria, um homem honesto, justo, que é de Deus, e esse homem vai me curar. Minha irmã, não terceirize o seu processo. Esse homem não vai te curar. Deus não vai dar um homem curado para uma mulher ferida. Deus vai dar um homem curado para uma mulher curada. Porque da mesma forma que Deus te ama, Ele também ama aquele homem. Você é uma ovelha do Senhor e Ele também é uma ovelha do Senhor. Vocês estão conseguindo compreender? Eu me separei em meio a um caos e nunca desisti de ter uma família, um esposo. Eu creio que todos os homens são iguais. Eu creio que todos os homens são iguais. Estou nesse processo de cura e creio que será restituída a honra da segunda casa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A glória de Deus que a Shawane me ajudou nesse processo de cura, de tudo que ela viveu antes. Amém. Então vocês precisam compreender. Aqui eu tô falando de relacionamento, mas isso serve para dinheiro, serve para trabalho, serve para amizade, serve para tudo.
Uma mulher ferida vai atrair uma mulher ferida, uma amiga ferida. Uma mulher curada vai atrair amigas curadas. Eu não estou falando sobre perfeição, não é isso. Mas vocês estão conseguindo compreender, em nome de Jesus? Que você precisa parar de olhar para os outros e precisa olhar para si. Precisa mexer na sua terra, na sua fundação. Porque a casa vai ser construída em você, não é no outro. Tem mulher que abandona o seu muro, abandona a fundação, abandona a construção e vai construir o muro, a fundação de um outro homem. Amém? Não creio que são iguais. Vai construir a fundação de outros homens. E aí o que acontece, gente? Constrói a casa do homem, constrói a fundação do homem. O homem faz o quê? Abandona aquela mulher e vai viver com outra. E aí ela olha e fala assim, o que eu fiz da minha vida? Eu não estudei, eu não me curei, eu não me conheci, eu larguei a minha vida por causa dele. Você plantou, você está colhendo. Você abandonou o teu muro para construir o muro dele. E agora ele foi embora e você ficou sem nada. Então antes de querer construir um muro de outras pessoas, construa o teu. Antes de querer se relacionar, se cure. Ah, porque eu preciso ter alguém, minha irmã, você precisa se curar. Ah, eu preciso prosperar, você precisa saber lidar com dinheiro. Não queira pular a etapa. A construção não começa colocando tijolo e cimento. A construção começa mexendo na terra, fazendo a fundação, a estrutura que vai sustentar tudo aquilo que Deus vai derramar depois. Depois, não pule etapas. Porque se você pular a etapa, vai ter um preço. E um preço muito alto. E eu já paguei esse preço, porque no antigo relacionamento eu fiz exatamente isso. Eu fui construir o muro dele, a empresa dele, as coisas dele. Eu trabalhei para construir o dele. E aí quando eu me separei, eu não tinha feito faculdade, eu não tinha feito curso. Quer dizer, eu tinha um curso de estética, mas eu não era uma profissional reconhecida, eu não tinha uma profissão estabelecida. E isso teve um preço. Qual que foi o preço? Depois que eu saí, aí eu fui estudar, eu fui me conhecer, eu fui investir em conhecimento, em terapia, e aí eu vivi a minha jornada. Antes de conhecer o Thiago. Antes de me firmar com o Thiago. Deixa eu falar pra vocês como que é, ó. Quando eu conheci o Thiago, pra gente encerrar. Eu conheci o Thiago, eu vim passar uns dias aqui em Ubatuba com umas amigas. E eu tava aqui e conheci o Thiago. Conheci, a gente ficou, depois eu fui embora e ele ficou aqui. E a gente continuou conversando. Eu vim algumas vezes pra cá de novo, pra Ubatuba, e encontrei com ele de novo. E uma vez a gente saiu pra passear, a gente foi fazer um passeio de barco. O barco estava quase chegando no lugar de atracar lá, do povo descer. E ele falou assim, eu vou pagar a conta, pega aí que eu vou no banheiro e eu já volto. Gente, o tempo que ele foi no banheiro, eu fui lá, peguei a conta e paguei tudo. Porque eu era tão autossuficiente, eu não admitia que um homem pagasse a conta pra mim. Quando ele voltou do banheiro, ele falou assim, cadê a conta? Eu falei assim, não, eu já paguei, tá tudo certo. Ele olhou pra mim com uma cara enfurecida e falou assim, nunca mais você faz isso perto de mim, nunca mais. Eu entendo, obviamente, que ele fez isso porque ele é um homem provedor. E pra ele isso foi uma afronta. E quando ele falou isso pra mim, sabe o que eu fiz? Eu não falei nada, mas sabe o que eu pensei? Cara idiota, ele tá achando que ele é quem? Eu tenho meu dinheiro, eu pago a minha conta. Olha como que eu tava. E aí, é óbvio, acabou. Ali acabou. Foi a última vez que a gente se viu. Depois, a gente rompeu. Ele foi seguir a vida dele, eu fui seguir a minha. E aí eu falei assim, meu Deus, eu tô muito ferida ainda. Eu tinha feito terapia, mas eu não sabia sobre dinâmica de relacionamento. Eu falei, eu preciso estudar. E aí eu entrei num treinamento, numa mentoria, mas essa mentoria é para especialização, então é para quem também tinha a intenção de trabalhar com isso.
Porque eu preciso entender dinâmica de relacionamento. Aí eu fui entender o que é feminino, o que é masculino, o que é polaridade, como que o homem age, como que a mulher age, qual que é a estrutura masculina, a estrutura feminina. Aí depois a gente estuda a Bíblia, a mulher virtuosa, qual que é o papel da mulher, qual que é o papel do homem. Mas não adianta você ler a Bíblia sobre a mulher virtuosa se a sua alma estiver ferida. Porque a mulher virtuosa está lá, fala com sabedoria. A sua ferida não fala com sabedoria. A tua ferida não quer falar, ela quer gritar, ela quer berrar. Então é uma junção, corpo, alma e espírito. Não seja ignorante de achar que você precisa olhar só para o espírito, ou só para o corpo, ou só para a alma. Tem um monte de mulher aí que o corpo é lindo, é escultural, é maravilhosa. Você fala assim, meu Deus, que corpo desenhado, pincel de Deus. Mas a alma é tão ferida, é tão machucada, o espírito está morto. É só um corpo bonito, é só um corpo, é só um carro bonito, que por dentro é seco. Por fora o carro é lindo, mas por dentro, meu Deus do céu, é podre. Não seja assim. Neemias nos ensina a termos maturidade, a termos uma identidade firme no Senhor. Amém? E o muro foi construído. Quando os nossos inimigos souberam disso, todos os povos ao redor ficaram atemorizados e muito abatidos, pois perceberam que tinham feito essa obra com o auxílio do nosso Deus. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias, e Tobias lhes enviava as suas respostas, pois muitos em Judá estavam comprometidos com ele por juramento. Eles foram envergonhados. Se você começar a construir o seu muro, se independente da afronta, da mentira, da calúnia, você persistir até o final, os seus inimigos serão envergonhados. Porque uma coisa é certa, vão olhar para a tua vida, vão olhar para a tua história e vão falar, realmente Deus é com ela. Olha de onde Deus tirou ela. Olha tudo que Deus tem feito na vida dela. Realmente, Deus é com ela. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra tenha falado com você hoje. Que o Senhor tenha tocado no teu coração e que você pare, em nome de Jesus, de olhar para o teu vizinho e comece a olhar para si mesmo. Que você pare de se comparar. Para de comparar a grama do vizinho com a tua grama. Oi, Lilian, que saudade de você, gente. Olha a Lilian aí. A Lilian foi minha assistente. A Lilian, deixa eu dar um testemunho para vocês. A Lilian foi a minha assistente durante 1 ano, eu acho, se eu não me engano. E a Lilian foi um presente de Deus para mim. Porque eu falava, Senhor, levanta uma pessoa para me ajudar. Levanta uma pessoa para me ajudar. E a Lilian é uma mulher do fogo, cheia da unção do Senhor. É uma mulher do fogo de oração, é a Lilian. E aí eu lembro um dia em que a gente estava passando assim, a gente não conseguia vender. Era impressionante, era uma resistência, né, Lilian? Meu Deus, era uma resistência para vender. E a Lilian, vamos fazer um propósito de oração todo dia de manhã? A gente tira uma palavra e a gente ora junto. Eu falei, vamos. E aí todo dia, eu não sei se foi 7 dias que a gente fez, eu não lembro exatamente. E aí a gente orava e era só palavra de exortação, só palavra dura. E aí, sim, uma peleja, meu Deus, olha só. Aí, gente, teve um dia que a gente fez uma videochamada. E nessa videochamada, Deus pegou a Lilian para falar comigo. E aí a Lilian falou, não a Lilian, né? Deus, através dela, falou assim, você tá indo pelo caminho errado. Eu quero que você vá para a direita e você tá indo para a esquerda. E aí Deus pegou ela em revelação e ela começou a falar. E aí terminou esse encontro nosso, eu peguei meu caderno e eu coloquei lá, dia tal, tá ali escrito ali, Lilian, dia tal, conversa com a Lilian, Deus pegou ela e ela falou isso, e Deus falou isso. E aí eu peguei e entrei no secreto. Tá ali, ó, Lilian, para testemunhar na tua vida. O processo começou através da tua vida. Tudo que você vê eu fazendo hoje e para onde o Senhor me levou hoje
Porque a gente tem que dar honra a quem tem honra. Toda honra e toda glória ao Senhor. Mas o Senhor usou a vida da Lilian. E eu falo para você, Lilian, que muitas mulheres foram tocadas e libertas de cativeiros demoníacos através da tua obediência ao Senhor. Porque naquele momento você poderia ter se calado. Mas você não se calou. Você foi boca de Deus na minha vida. E aí eu entrei no secreto. A glória para o nome de Deus sempre. Mas a gente tem que também honrar as pessoas que Deus coloca nessa terra para nos ajudar. As pessoas que obedecem ao Senhor. E depois daquele dia que eu falei com a Lília, eu entrei no secreto. E quando eu entrei no secreto e falei, Senhor, a Lília falou isso, isso e isso para mim. Eu não estou entendendo. O que eu estou fazendo de errado? E eu comecei a falar com Deus. E aí Deus falou para mim o quê? Paga o teu trabalho. Larga tudo. Eu não gosto de nada do que você faz. E aí eu chorava. E aí vocês já sabem um pouco da história. E aí eu decidi obedecer ao Senhor. E aí eu fui lá e fechei a minha agenda. Paguei o meu trabalho. Demiti a Lília, porque não tinha condição de pagar ela. Rompi, né, o meu contrato ali com a Lília, o nosso tempo ali juntas. E aí passei por uma jornada de 1 ano no secreto, no monte, e hoje tô aqui. Lília, você foi boca de Deus. Aquele dia Deus te usou para falar, eu quero te levar para a direita e você tá indo para a esquerda. E realmente eu estava totalmente fora da rota. E tudo que Deus fez na minha vida foi através da tua obediência. Em se permitir ser usada pelo Senhor. Se mulheres hoje são curadas, são retiradas de cativeiros demoníacos, se hoje o Senhor me usa em cura e libertação, é porque lá atrás você se permitiu, você não se calou. Quando Deus te revelou, você abriu a sua boca e você falou. Oh glória! Grandes coisas o Senhor vai fazer, Shau, na sua vida, nas nossas vidas, eu creio. Eu amo a sua vida, pois aprendi tanto e continuo aprendendo. E eu amo a sua vida. E Deus conhece o meu coração. Eu não vou falar, mas Deus conhece o meu coração. Se Deus permitir em algum momento que nós voltemos a trabalhar juntas, vai ser uma honra. Vai ser uma honra. Se Deus permitir em algum momento, se estiver no plano dele, ele sabe que vai ser uma honra ter você de novo caminhando junto comigo. Agora sim, alinhadas na presença do Senhor, agora sim fazendo literalmente a boa obra, né? Mas é Deus quem sabe de todas as coisas. Gente, um beijo grande para vocês. Vamos orar pra gente encerrar. Que live, Senhor, é para ser 40 minutos, nunca é, né? Mas é aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, nós te agradecemos. Ah, papai, obrigada, Senhor. Hoje é o penúltimo dia desse desafio. Obrigada pela vida de cada mulher que está aqui. Obrigada, Senhor, pela vida da Lília, que lá atrás te obedeceu, que lá atrás foi canal de bênção na minha vida, na minha casa, que o Senhor usou para começar a boa obra. O Senhor usou para começar a boa obra. Senhor, nós te rendemos graça e te agradecemos, porque o Senhor é misericordioso, bondoso, porque o Senhor não desiste de nós. Porque quando nós nos desviamos, ainda assim o Senhor vai atrás, o Senhor abandona as 99 por causa de uma. Oh, aleluia! Obrigada, Jesus! Oh, glória! Santo és o teu nome, tu és maravilhoso. Obrigada, Espírito Santo. Pai, nós te pedimos uma porção a mais, uma porção a mais, uma porção a mais de manifestação do teu poder, uma porção a mais de cura, de libertação, de restauração, de renovo. Senhor, nós te pedimos, faz a tua obra. Pai, mesmo que doa, fala para ele, Senhor, mesmo que doa, Senhor, mesmo que me doa. Fala, Senhor, mesmo que me doa, mesmo que seja difícil, ainda assim não desiste de mim. Senhor, retira toda a estrutura, Senhor, retira todo engano, toda mentira, toda passividade, toda mornidão. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de opressão, todo espírito, todo demônio de engano, todo demônio de cegueira espiritual, seja em nome de Jesus repreendido agora. Bata em retirada agora toda a opressão,
Todo trono demoníaco de opressão, de cansaço, de desânimo, de apatia, seja repreendido agora e bata em retirada, em nome de Jesus. O Senhor colocou espada na tua mão, você tem espada para guerrear. Não olhe para o desânimo, para o cansaço e fique assim, eu tô cansada, tô desanimada. Não, levanta, dobra o teu joelho e fala: Senhor, não sou eu quem tema esse demônio, mas é ele quem teme a mim. Você tem autoridade para dar ordem, para que eles batam em retirada. Em nome de Jesus eu declaro toda visitação hereditária, todo trono demoníaco de visitação hereditária na vida dessas mulheres, sendo repreendidos agora, sendo cancelados agora. Toda feitiçaria, toda macumbaria, todo trono demoníaco das trevas que tem guerreado contra o teu propósito, que tem guerreado contra o teu chamado, que tem guerreado contra aquilo que o Senhor tem derramado na tua vida, sejam todos amarrados agora, batam em retirada agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, passa o teu fogo nesses demônios, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Papai, coloca sobre nós sabedoria. Senhor, coloca sobre nós mansidão. Nos ensina, Senhor, a nos posicionar, a termos um posicionamento na Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, nos dê um dia abençoado, que o nosso dia seja consagrado ao Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, faz a Tua obra. Eu declaro em nome de Jesus que você não vai mais abandonar, a obra que o Senhor está fazendo na Tua casa. Você não vai mais abandonar o teu muro para construir um muro de outras pessoas. Você não vai abandonar os teus filhos, o teu marido, para poder servir. Porque o teu filho, o teu marido são ovelhas que o Senhor te deu. São ovelhas. Você vai cuidar dessas ovelhas. Você vai cuidar do teu filho, do teu marido primeiro. E depois você vai fazer a obra lá fora. Mas primeiro você vai cuidar das ovelhas que o Senhor confiou na tua mão. Essas ovelhas preciosas para o Senhor, é delas que você vai cuidar. Não queira cuidar de ovelhas lá fora e abandonar as ovelhas de dentro. Não deixe as ovelhas de dentro entregue aos escarnecedores, aos devoradores. Porque enquanto você vai lá fora, o demônio vem e faz o que ele quer na tua casa. Em nome de Jesus, se posiciona. Declara dentro da tua casa que a sua casa é consagrada ao Senhor, que nenhum demônio, nenhuma entidade, nenhuma potestade, nenhum principado tem autorização para entrar dentro da tua casa, para tocar nos teus filhos, para tocar no teu marido, para tocar nas tuas finanças. Em nome de Jesus, Pai, derrama graça sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, nos sustenta, Pai. Nos sustenta em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez no meio de nós. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Quantas aqui receberam da parte do Senhor? Quantas aqui Deus falou com você? Meu Deus, como é bom, Senhor, ouvir a Tua voz. Como é bom. Aleluias. Como é bom ouvir a Tua voz. Recebi muito. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Oh, glória. Amanhã é o nosso último dia. Amanhã às 9 a gente encerra a live. Mas é só amanhã, depois de amanhã, segunda-feira, que a gente pode voltar a comer normalmente, tá? Amanhã, domingo, ainda estamos no desafio. É o último dia do desafio. Amém? Glória a Deus. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã às 9. Podia continuar. A gente vai continuar em outros desafios. Se Deus permitir, Deus vai dar outros direcionamentos. E a gente vai continuar, porque essa obra não vai parar. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim.
As lives é muito edificante, assim. Eu vou até o fim. Então eu creio que vai acabar esse desafio, porque tudo tem um começo, um meio e um fim. Esse desafio vai acabar, mas eu creio que o Senhor vai nos direcionar a uma outra obra, porque a obra não vai parar. Amém? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Até amanhã.